Boa tarde. Nós estamos aqui na Biblioteca Reverendo Joaquim Beato para formalizar a doação do acervo bibliográfico do Reverendo Joaquim Beato à Faculdade Unida. O Presbitério de Vitória recebeu essa doação via espólio, né? E foi desejo das duas filhas do Reverendo Joaquim Beato, Rosaura e Lucila, que o acervo fosse doado a uma faculdade que estivesse em atividade e que esse acervo pudesse ser usado e lido, né, pelos alunos e professores. Então, estamos hoje aqui para formalizar essa doação, que oficialmente é de 5.031 volumes, né? E nós temos o desejo de que a Faculdade Unida faça bom proveito desse material, né? E que nós, da Igreja Presbiteriana Unida, também possamos caminhar em parceria na busca de conhecimento, no aprofundamento de pesquisas tão importantes nesse ministério, né? Que é o nosso dentro da teologia. Reverendo Manuel Miranda vai falar um pouquinho sobre o Reverendo Joaquim Beato. Falar sobre Beato. Vocês sabem que, por incrível que pareça, eu tinha uma tal intimidade com esse meu pastor que eu nunca consegui chamá-lo de reverendo, nem de senhor. Eu tratava assim, como se eu fosse, né, igual a ele. Eu me lembro de algumas aulas do Reverendo Joaquim Beato e eu ficava extremamente envergonhado de ser aluno dele. Falei, o que esse cara está fazendo aqui, dando aula para mim? É claro que eu falava somente em relação a mim mesmo, eu tinha outros colegas. O Reverendo Joaquim Beato foi muito significativo na minha vida. Eu posso dizer que uma conversa que eu tive com ele me ajudou a segurar meu casamento. Uma conversa simples que eu tive com ele. O Reverendo Beato era um sinal de grandeza teológica no nosso meio. Não havia nenhum tipo de aluno que tenha passado pelo Seminário do Centenário, que a minha formação é lá, que tenha tido algum tipo de problema com o Reverendo Joaquim Beato, em termos de crítica negativa a respeito dele. E ele era realmente um homem simples, de uma erudição extraordinária, conhecedor daquilo que a gente nem imagina que o pastor tem que conhecer. Ele conhecia muito bem música, literatura, dominava bem a literatura brasileira. E eu visitei algumas vezes a biblioteca dele. Inclusive, que vocês não espalhem por aí, alguns livros que eu tomei emprestado eu não devolvi a tempo. A tempo. E não vou devolver. Não vou devolver. Na verdade, são poucos, mas são de uma área que ele admirava extraordinariamente, que são os profetas. Tanto que ele é tradutor de um dos livros sobre os profetas. Então, Joaquim Beato tem um significado pessoal para mim muito grande. Eu senti profundamente a morte dele, acompanhei o período de internação dele quase diariamente e tive também, não sei se posso chamar de honra, de sepultá-lo. E Reverendo Joaquim Beato me tratava também como filho. Imagine a honra. Ele me tratava assim como filho. E um tempo em que ele estava indeciso sobre que igreja frequentar, eu o convidei para ser minha ovelha, lá na primeira igreja. Ele, o Reverendo Claude Labruni também foram minhas ovelhas. Há um certo preconceito, um certo medo, né? Poxa vida, Joaquim Beato sentado lá me ouvindo, que negócio é esse? Será que eu vou falar besteira? Como é que vai ser a crítica dele depois? Mas é isso. Quando se trata de Reverendo Joaquim Beato, a gente tem que pensar mesmo na área do mundo dos livros. E o mundo dos livros veio pousar nessa biblioteca que recebeu seu nome
na Faculdade Unida. E, cooperando com a palavra da Anita, que esses livros tenham ainda muito valor para a formação dos seus alunos aqui, para a pesquisa de quem se interessar, porque nós sabemos que cada vez mais as pessoas usam menos os livros, usam mais a tela do celular, do computador, baixam os livros e vão lendo por lá. Mas nós ainda somos de uma época que nós nos encantamos com os livros, com o material escrito. E aqui vocês têm uma preciosidade fantástica. Que isso seja útil para a Faculdade Unida e que eu pessoalmente me sentirei muito honrado de vir aqui e topar com um livrinho desse e poder folheá-lo novamente. E como nós somos da parte de Cristo, né, nós lidamos na nossa vida a serviço de Cristo, então que a bênção do Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja aqui, na formação sadia, profunda, de futuros pastores, de futuros mestres, de futuros doutores também nesta área. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir que o presbítero Newton Merick dê uma palavra também. Para mim é uma honra muito grande estar aqui diante dessa instituição que demonstrou ser aquilo que a gente sempre sonhou na nossa região, ter uma estrutura de ensino teológico e que a gente percebe que começou engatinhando e chegou hoje no estágio em que está. E desde que as filhas do reverendo Beato, a Lucila e a Rosaura, nos procuraram, naquela época eu era moderador do presbitério, logo após o seu falecimento, para saber se o presbitério aceitava o acervo, porque elas iam abrir mão daquilo que era pecuniário, da herança, da pouca herança do Beato, e iam preferir ficar com todo o acervo dele para fazer a doação, para que a memória e todo aquele conhecimento, né, embutido nesses livros aí, que foi parte da vida do Beato, né, vamos dizer, o sentido de sua vida, ganhasse uma eternidade em vida das pessoas que pudessem ter acesso a isso. E naquele tempo o presbitério de Vitória tinha um centro de formação Richard Shaw, mas por circunstâncias internas não houve condição de continuidade e em conversa com elas nós sugerimos que a instituição de ensino teológico que teria condições de receber era a Faculdade Unida. E elas então lutaram por isso e no inventário então ficou para elas e elas fizeram então a doação ao presbitério e o presbitério então de comum acordo com elas realizou esse contato e está oficializando hoje essa doação. Agora, assim como o reverendo Manuel Miranda fala da sua história com o reverendo Beato, eu também não posso deixar de falar um pedacinho da minha. Reverendo Beato era pastor da igreja de Colatina, presbiteriana, onde eu nasci, e me batizou. Depois eu fiz profissão de fé com ele, num outro retorno dele à igreja de Colatina. E depois, em 1970, quando do fechamento do seminário do Centenário, eu fui fazer teologia no Centro de Formação Teológica Cícero Cecília Siqueira, que era lá na volta do Rabaioli. Então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estudar com Beato. O tempo rodou, eu acabei indo para a área de saúde e voltei a estudar depois no presbitério, no Centro de no Teologia para o Desenvolvimento
e teologia para hoje. Então, acho que fiz todas as matérias que o Beato ensinou, eu fiz. Mas, paralelamente a isso, eu, pela convivência muito próxima dele, eu sou obrigado a deixar registrado aqui também que o Beato nunca entendeu a teologia como algo restrito aos muros e às paredes das igrejas. O Beato entendeu a teologia como algo para ser vivido na vida e no dia a dia. E tanto é que o Beato sempre se engajou em movimentos políticos e humanitários. Ele foi fundador da Senacora, que foi um centro de movimento de defesa dos afrodescendentes. Essa instituição não existe mais. Ela descontinuou. E o Beato também, na sua dedicação a essa militância, ele acabou sendo convidado para concorrer ao Senado. E, pela também minha militância político-partidária, me convidou na época para coordenar a sua campanha. Então, eu fui o coordenador da campanha e ele só não ganhou em primeiro lugar porque concorreu com Gerson Camata, aí não tinha jeito. Mas ele foi o segundo mais votado e ficou na primeira suplência, tendo tido a oportunidade de assumir num determinado período do mandato e ficou ocupando o mandato de senador por 6 meses, se não me falha a memória, lá no Senado Federal. Então, eu tenho, e eu acho que nós todos temos muita alegria de saber que todo o pensamento do Beato, que estão nos seus escritos, nos seus estudos, e mais na sua biblioteca, que seja justamente o seu estofo, a sua retaguarda, nós temos a certeza de que essa biblioteca, essa instituição que homenageou o Beato, antes dando-lhe o nome de sua biblioteca, Joaquim Beato, agora recebe esse acervo e nós todos, e quantos vão poder utilizar e cuidar disso aí. Então, parabéns a essa instituição que está podendo dar continuidade a isso aí. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Eu vou convidar a nossa bibliotecária Marisete a ficar aqui do lado da professora Anita, que a Marisete é a responsável pela organização e administração de tudo isso que está aqui. Em seguida, viu, Marisete, pedir para você fazer um agradecimento pela doação. Claro. Eu queria muito rapidamente só dizer que eu conheci o reverendo Beato em 1996. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil na ocasião e eu dirigi um grupo de pastores na cidade de Vila Velha. E eu, na minha ingenuidade, achei que não seria ruim convidar o reverendo Beato. Eu ouvia falar dele, não o conhecia, para dar uma palavra nesse grupo que se reunia uma vez por mês. E sempre todos os pastores estavam presentes. Quando eu o convidei, ninguém comentou nada, mas quando a gente chegou para o café da manhã, só tinha eu e mais um pastor e ele. A pastorada não apareceu. E aí eu fiquei muito envergonhado, né? Pedi desculpas, botei ele no meu carro, levei ele de volta para casa e alguns dias depois eu marquei uma visita na casa dele para me desculpar formalmente, porque depois eu fiquei sabendo que o não comparecimento dos pastores tinha a ver com todos os problemas que a igreja tinha passado na época da ditadura militar, daquelas rixas, daquelas brigas. E para minha surpresa, já era a década de 90 e ainda haviam reflexos do que tinha acontecido na década de 60 e 70 na cabeça de alguns pastores, né? Mal sabia eu que anos depois, sim, nessa minha visita na casa dele, foi que eu conheci a biblioteca dele, essa biblioteca está sendo doada agora. Fiquei muito impressionado com a quantidade de livros, o apartamento dele todo era tomado por livros, ele me apresentou tudo, foi muito gentil, muito hospitaleiro junto com a sua esposa, Dona Vitória. Me recordo que ele me contou a história de perseguição que ele sofreu na década de 60, na época da ditadura. Ele era o reitor do Seminário do Centenário, que funcionou nesse prédio onde funciona a Faculdade Unida, seminário que foi fechado na época da ditadura militar, todos foram expulsos, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, se o senhor tiver a oportunidade de lá no céu encontrar a pessoa que o expulsou
da igreja, da maneira como aconteceu, o que o senhor diria para ela? E eu me recordo da resposta dele, ele disse que olharia para as pessoas e diria assim, faltou misericórdia, faltou misericórdia. Mal sabia que anos depois ele se tornaria professor da Faculdade Unida, foi professor da Unida, e a gente tem muita honra de ter tido ele como professor por 5 anos. Na ocasião, ele também me convidou para ser professor no Richard Shaw, dei aula no Richard Shaw por cerca de 1 ano e meio ou 2 anos. E em 2012, nós fizemos um congresso que se tornou histórico em comemoração aos 50 anos do Congresso do Nordeste, da Conferência do Nordeste, em 1962. Na ocasião, o reverendo Beato tinha sido um dos palestrantes e ele fez novamente, em 2012, uma palestra sobre os profetas, né? Em meio a tempos de crise, né? E foi exatamente nesse evento, em maio de 2012, que nós resolvemos homenageá-lo, dando o nome dele à nossa biblioteca. Entregamos uma placa, ele ficou muito emocionado. Foi na mesma ocasião em que a gente também criou a cátedra de estudos, de teologia e estudos da religião, o reverendo João Dias de Araújo, a quem a gente também homenageou, né? E agora, tantos anos depois, eu recebi, há alguns meses atrás, um telefonema da Anita, me informando que havia essa decisão, que o Niltinho comentou aqui, do presbitério de doação da biblioteca dele. A gente tem uma biblioteca que tem sido construída ao longo de anos, aí entre 25 e 30 mil volumes, e agora recebendo essa doação, que é fantástica, né? Porque é um acervo fantástico, e que, como já foi dito aqui, fica agora público, né? Para acesso público, não apenas para os estudantes da Faculdade Unida, principalmente para eles, mas para qualquer pessoa que queira vir aqui desfrutar desse tesouro que está sendo doado para a Biblioteca Reverendo Joaquim Beato da Faculdade Unida. Então fica aqui o meu agradecimento à Anita, ao Niltinho, a todo o presbitério e a toda a IPU. Muito obrigado. Eu sou Marisete, sou bibliotecária aqui da Biblioteca Joaquim Beato e quero agradecer em nome da Faculdade Unida, dos alunos, dos professores, da comunidade em geral, que além dos nossos alunos, a gente tem uma comunidade bacana, alunos de outras instituições, inclusive da Universidade Federal do Estado, que vem na nossa biblioteca, pesquisa da nossa biblioteca. Então, agradecer por essa doação, que está nos dando bastante trabalho, mas é um trabalho muito bacana, porque é um acervo muito grande, um acervo não muito específico, é um acervo vasto, que tem muita coisa recente, muita coisa antiga, muita coisa, provavelmente muitos livros raros nesse meio. E nós, assim, estamos fazendo assim tudo com muito carinho, com muito cuidado para deixar esse acervo disponível e cuidar dele da melhor forma possível. Então, o nosso agradecimento por essa maravilhosa doação. Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer a assinatura agora simbólica, né, desse termo de doação, né? Uhum. Você já leu? Sim. Você quer assinar primeiro? Somos parceiros, né? Faculdade Unida.